Foi o meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Tô vendo o celular, né? Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade chorou. Foi o nosso pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Ele se entregou sem nada merecer. Açoitado foi, não desistiu de você. Tua graça nos salvou, tua graça nos basta, Senhor. Obrigado.
assim jamais existirá. Foi tão incrível. Deus no meu lugar. A ti o meu viver entrego, sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas eu já falhei. 1000 vezes já me perguntei por quê. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu, eu nem consigo mais cantar. Vem e acalma o meu coração. Hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Pai, o medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar. Pai, talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu, eu nem consigo mais cantar. Vem e acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Teu amor eu quero ter. Yeah. Teu amor
teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Quantas vezes eu me sinto só, abatida com problemas sem solução, e parece que não tem ninguém pra me ouvir e dar um pouco de atenção. A tristeza toma conta da vontade de desanimar. Eu me sinto tão sozinha e sem forças pra lutar. Mas Cristo diz: não temas, eu já venci o mundo. Te tirei do poder das trevas, te coloquei no lugar seguro. Seu amor é sem limites, seu amor é sem limites. Basta crer em Jesus, descansando nesse seu amor que é sem limites. Basta crer que Ele existe, seu amor.
Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Por mim suportou, ele carregou a minha cruz. Vem ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Porque o teu amor é melhor do que a vida.
Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus. Só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti. Só em ti, meu Jesus. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criastes a terra e o céu. Hoje tua glória invade no meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criastes a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Façam um sinalzinho aí.
Para quem não me conhece, eu sou a Priscila. Eu sou orientadora dos anos finais e médio da Escola de Fortaleza, né, do Colégio Adventista de Fortaleza. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Jonathan, que é o nosso diretor de Quixadá. Obrigado, Priscila. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeito. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este nosso encontro, a mais um encontro, a mais uma Escola de Paz. É muito bom tê-los aqui nesta noite, para que juntos possamos ter um momento muito enriquecedor, com muitas informações, inclusive sobre um tema importantíssimo, principalmente para este tempo em que nós estamos vivendo. Então, na verdade, eu só gostaria de desejar as mais cordiais boas-vindas a todos vocês que estão conosco nesta noite toda especial. E para iniciarmos, sem mais delongas, inclusive respeitando a sua pontualidade, eu gostaria de passar a palavra neste momento para a nossa coordenadora pedagógica do Estado do Ceará, a professora Amanda, para que possa fazer a oração inicial. Boa noite. Muito feliz em ver, né, esses pais que tiraram esse tempinho para estar aqui ouvindo, aprendendo um pouquinho de um tema tão importante, né, gente? Eu também sou mãe, tenho dois adolescentes aqui, sei que não é fácil, tem os desafios, sei também da correria, né, que nós temos no dia a dia para poder dedicar tempo aos nossos filhos, ensinar, acolher, né? Então, hoje nós iremos ouvir aqui um assunto importante, que nós possamos aprender um pouquinho mais para que possamos melhorar como pais, que eu tenho certeza que é o que nós queremos, né? Cada dia sermos melhores para os nossos filhos. E eu queria fazer uma oração com vocês para a gente poder começar com a bênção do Senhor, tá? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos deu, te agradecemos pela proteção, te agradecemos pela bênção que o Senhor derrama todos os dias em nosso lar. Temos filhos, são desafios que enfrentamos todos os dias com esse mundo que quer consumi-los, mas que hoje estamos aqui para aprender, para melhorar como pais e que o Senhor possa nos dar sabedoria. Abençoa desde já também a pessoa que estará trazendo esse assunto, que possa ser inspirada por ti. Abre nossas mentes, nosso coração, para que possamos aprender e aceitar e colocar em prática tudo que aqui iremos ouvir. Obrigada por teu amor. Abençoa cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero apresentar a vocês a Rose. Não sei se alguns aqui já conhecem ela. Ela está por aqui já. Deixa eu ver se ela já conectou. Primeiro eu chego com a minha voz, depois eu mostro a minha cara, que é para ir devagar, né, gente? Pronto, enquanto Passo a ela chega com passo. o rosto, Ai, ai, já deixa eu apareceu aí, apresentar. Pri? Deixa eu ver aqui. A Pri não, Rose Priscila, né? é estudante de psicologia, está finalizando o curso, né? Já está no 10º Graças a semestre, Deus. está pertinho, contagem regressiva, e já é uma amiga também, né? E é um prazer, Rose, ter você aqui conosco essa noite, tá? Acredito que todos os conhecimentos que você tem aprendido até agora vai ser de grande importância para a gente. Já já seremos colegas também da psicologia, né? Então, estamos aqui para receber essas informações, né? E aprender cada vez mais. E nunca é demais, né? Como a gente até colocou no tema, realmente esses assuntos sobre os transtornos emocionais, sobre ansiedade, sobre depressão, isso são temas super relevantes e que, na verdade, isso não é besteira, é importante a gente saber realmente e saber também como lidar com isso, né? Pensar nas estratégias para ajudar quem está próximo da gente. Passo a palavra para a Rose, sinta-se à vontade. Pois é, eu só vejo você e eu, então até me sinto só, gente. Mas eu sei que tá todo mundo aí, porque eu também entrei assim, bem camuflada, bem O Kleber, me tira escondidinha. daí, deixa ela com as outras pessoas.
Eu não tenho ideia ainda do grupo que está aqui. Eu sei que esse momento é exatamente focado, né, Rose, nos nós estamos pais. com Fortaleza e Quixadá, e o colégio de Quixadá, tá? Uhum. Os pais. Só uma Tá, pergunta. pode perguntar. Nessa reunião, esse número que eu estou vendo também está incluso professores ou não? É mais a parte da É mais as coordenação e o famílias, restante são os isso. pais. Ah, E que alguns legal. profissionais do colégio também. Aham. E aí é tanto para as crianças Bem-vindos. quanto para o ensino médio. Entendi. Bem-vindos todos vocês que estão aqui. Eu quero parabenizar você, que é pai, que é mãe, que está aí. Você está dizendo, através da sua presença, mesmo que sem imagem, né, que a gente está mais aqui para ouvir mesmo. Você está dizendo assim: eu quero saber, eu me importo e quero poder ajudar o meu filho, minha filha. E eu quero que vocês saibam que eu super entendo essa preocupação, sabe? Esse desejo de ser suficiente, de ser assertivo com seu filho, porque eu também sou mãe, tá? Eu tenho 3 filhos, um já é jovem, já está na faculdade, né? E eu tenho 2 crianças, na verdade. Eu tenho um de 8 anos, que está no terceiro ano aqui no Colégio Adventista de Recife, e o Caleb, que tem 11 anos e também já está aí no quinto ano, certo? Então, tá todo mundo me ouvindo ou não? Porque eu ouvi aqui uma mensagem de alguém que disse que não está conseguindo me ouvir. Pode dar um sinal, Pri? Pelo que eu vi aqui, a Oi? maioria está ouvindo. Pode ser Hum. algo no próprio Ok, aparelho da então pessoa. vamos esperar aí que o Danilo consiga ajustar para escutar a gente, né? Então, gente, como foi bem falado aí, estou no percurso final do curso de psicologia, tentando manter meu equilíbrio, porque a demanda acadêmica nessa área, assim como outras também, o fluxo é muito grande já para a gente finalizar. Oh, eu vi uma vozinha aí, tinha um bebê. E aí, eu achei importante, tá? Quando a Priscila me convidou, achei importante dar um ok, estar com vocês aqui. É um prazer poder servir a rede adventista nesse contexto, tá bom? A gente tem se apropriado um pouco mais dessas situações, porque eu estou na fase do último estágio já. E, inclusive, eu quero até citar para vocês que desde os meus primeiros atendimentos até agora, eu estou atendendo criança, estou atendendo adolescente, que é exatamente o grupo que está no foco agora nessa reunião, né? Então, para a gente aproveitar bastante esse tempo, a gente pensar, sabe, em falar o que que pode ser uma medida protetiva para o nosso filho em relação aos transtornos emocionais. Há um certo desconhecimento, ou uma ignorância por não conhecer, por não estudar, há uma ignorância em relação aos transtornos. Há também crenças que não são funcionais em relação a isso. Por quê? Porque existem pessoas que nem acreditam que isso é real, que isso acontece. Mas hoje a nossa sociedade ela já está mais atualizada em relação a isso. Eu acho que a pandemia deu assim um boom muito grande em relação a isso. E eu até acredito que, quem sabe, né, a maioria do grupo do que está aqui, ou quem sabe todo o grupo, tem ciência disso, sabe o quanto isso é sério, o quanto isso implica na vida do seu filho, o quanto isso é importante para que o seu filho possa estar é, sendo acompanhado por você nesse aspecto, sabe? Quando se trata de transtornos emocionais, é um assunto muito amplo, mas eu gostaria, tipo assim, de citar algumas coisinhas que implicam os que são mais recorrentes, sabe? Eu quero que você pense. Uma das coisas que coopera muito com a questão dos transtornos emocionais que mais acontecem na fase da infância e adolescência é a questão do ambiente, tá? Então, se a criança ela cresce num ambiente onde há uma violência constante, tem alguém falando ou foi só reverberou meu microfone? Alguém queria falar alguma coisa? Acho que não, né? Qualquer coisa você me dá sinal, viu, Pri? Então, assim, se é um ambiente assim, ele já está propenso para que essa criança se torne num lugar de vulnerabilidade em relação a esses transtornos, certo? Por exemplo,
o que eu vou falar para vocês é fato, eu acho que vocês estão a par disso. Existem ambientes familiares que a criança, ela presencia a violência física e verbal diariamente. Aí você pensa agora, como que uma criança que presencia, às vezes ela é a própria vítima, sabe? De uma agressão física, sabe? De uma disciplina fora do equilíbrio, do controle, que tem excessos, que machuca. Agora imagine como que vai ficando a parte mental dessa criança que está sempre ali exposta a esse contexto e a esse lugar de vítima, ou apenas presenciando uma mãe que é vítima, ou um pai, porque também existem situações contrárias. Rose, perdão, teu microfone está desligado? Eu acho que aconteceu alguma coisinha. Deixa eu ver. Ele desligou aqui, ele desligou sem minha autorização, viu, gente? Obrigada, viu, por Ah, avisar. Eu nada. não sei que parte que vocês não escutaram. Quem lembra aí do último que pode me informar, Priscila? Você está por aí? Pode me dizer onde eu parei, que deu para ouvir? Bom, ainda tem gente sem som, eu acho. Voltou. Voltou. Tá. Então, eu vou tentar ser mais rápida no que eu já falei, para não ter que ser repetitiva. Uma criança que está constantemente exposta a uma relação violenta, verbalmente ou fisicamente, se pela mãe que é vítima, ou se por um acaso pela própria criança que é vítima, imagina como é que fica a construção mental dessa criança. E existem crianças que, de fato, já acordam nesse clima de agressividade, de puxão de cabelo, de chute, sabe, gritos para que a criança possa começar o dia já nesse clima. Aí você imagina, um ambiente onde essas relações já são adoecidas, psicologicamente, essas repetições de agressividade verbal ou física, a criança ela já está num lugar de negligência, ela não está sendo cuidada. E ela não se sente amada, porque, de fato, nesse contexto, ela não é amada. Então, eu quero fazer só uma reflexãozinha com vocês, tá bom? Você que é pai, você que é mãe que está aqui. Pense agora na sua casa. Pense na sua família. Aí vem uma pergunta: como é que se dá a relação entre você e seu filho? Ele tem liberdade de se expressar? Existe diálogo entre vocês? Qual o tom de voz que você usa para se comunicar com seu filho? Você acha que o seu filho confia em você? Você acredita no que o seu filho diz? Vocês param para aproveitarem da presença um do outro em algum momento, porque eu sei que a correria é grande, mas a gente também tem que tirar tempo para esse momento. Vocês comem juntos, existe carinho, sabe? Aquele toque afetivo que é saudável nessa relação familiar. Você sabe o que o seu filho está vivendo agora? Você acha que o seu filho entende o que você sente por ele? Você expressa o que você sente por ele? Você diz isso para ele? Ele sabe o quanto ele é importante para você? Às vezes, sabe o que a gente faz? A gente sente as coisas, a gente absorve e conclui, eu sinto isso, eu amo meu filho, eu me preocupo com meu filho, mas a gente não costuma dizer, sabe? A gente não costuma deixar claro isso para o filho da gente, e essa questão, esse contexto, torna a relação mais fragilizada. E eu quero que a gente pense o seguinte: se eu estou sempre na correria, se eu estou sempre nessa mobilização para poder manter o meu filho, para dar ao meu filho o que ele precisa, se eu chego junto com toda a parte financeira, sabe, de mantê-lo bem cuidado, de ter uma boa educação, se eu estou acompanhando o meu filho nesse aspecto, e por causa das minhas demandas que são excessivas, eu começo a correr demais, e às vezes essa correria ela causa um estresse na gente, como pai, como mãe, sabe? Então, se esse ambiente ele começa a se transformar num ambiente estressante, de constantes situações em que há irritabilidade, sabe? Isso também deixa o seu filho mais vulnerável. O não ter você
onde ele não percebe que existe um momento em que você está focado nele, que você está interessado em estar com ele, em entendê-lo, em ouvi-lo, isso também já deixa o seu filho vulnerável aos transtornos emocionais. E existem demandas na infância que são singulares e que ocorrem de forma muito pessoal em relação ao seu filho, porque tudo isso vai depender da construção emocional que ele está vivenciando. Isso é uma coisa que vai ocorrendo até ele chegar na maturidade. Mas nesse processo é muito importante que a criança tenha essa segurança, sabe? De que ela não tem só alguém que providencia, que é só o mantenedor. Ela tem alguém que se importa com ela, que observa ela, que percebe ela. Aí vem uma pergunta aqui que eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. A pergunta é: você sabe quais são os problemas do seu filho? Você tem ideia do que ele está passando? Aí alguém pode pensar: problema? Meu filho tem 5 anos de idade, 6 anos de idade. E aí você pode pensar: que problema esse menino poderia ter, gente? Eu que estou aqui, ó, com fardo pesado, eu tenho que correr, tenho que trabalhar, tenho que pagar conta. Aí eu faço uma pergunta para você: quem disse para você que problema seleciona idade para aparecer na vida de um ser humano? Porque o seu filho é um ser humano. É importante a gente entender que toda criança tem seu problema. É importante a gente entender que não importa qual seja o conteúdo, se está incomodando a criança, se está deixando a criança desconfortável, se está trazendo sofrimento à criança, é o problema dela. E o problema do nosso filho também é o nosso problema. E agora, você pensa assim, imagina uma criança que está constantemente com raiva. Uma criança que está constantemente irritada, uma criança que briga na escola com todo mundo, uma criança que vive sendo chamada a atenção dentro da rede de educação, porque ali está notório que ela está com alguma questão, que está implicando no comportamento dela, e a rede entra em contato com o cuidador, com o pai, com o responsável. A pergunta é: uma criança que carrega muita raiva, uma criança que está sempre expondo essa irritabilidade, sabe, essa agitação com ela. O que podemos pensar que está acontecendo? A raiva está excessiva na vida dela. O que pode ter causado isso? Às vezes ela está passando por uma situação onde os pais se divorciaram. Às vezes ela não está conseguindo ter um bom desempenho escolar. Ela pode estar passando por uma situação de abuso e a família não sabe, ela não consegue contar para ninguém. Ela pode estar sendo vítima de uma violência física por um cuidador ou por alguém realmente que até é da família e está tratando a criança assim. Então, nenhum de nós podemos pensar que por ser criança, ela só tem que estudar e ser feliz. Ela tem os problemas dela. E uma criança que vive também, agora a gente já vai para sair da raiva, vamos para outro tipo de emoção. Uma criança que está com constantemente uma tristeza, sabe? Uma criança que chora constantemente. Uma criança que não quer sair de casa, que não vê graça em nada, que não tem aquela euforia, aquela empolgação pelas coisas que antes ela tinha. Ou passamos agora para outro quadro. Uma criança que está sentindo sintomas fisiológicos constantemente em pré-momentos de prova. Talvez ela sinta um problema estomacal, talvez ela tenha um ataque cardíaco, talvez a pele comece a tremer, um desconforto, uma falta de ar. O que pode ser isso? Nós não podemos ignorar tais coisas, porque isso são sinais de alerta de algo que começou assim, com sintomas, mas que pode crescer. E aí eu trago aqui rapidamente para vocês alguns transtornos que, dentro das pesquisas, quando a gente vai buscar, são os que mais têm acontecido, tá? A ansiedade. Nós temos crianças ansiosas e temos crianças num quadro de ansiedade que fica muito evidente. Qual seria o motivo de uma criança estar com ansiedade? Existem várias coisas que podem cooperar para isso, mas a maior preocupação da criança nessa fase da educação é o seu desempenho escolar e a sua habilidade diante dos colegas, como que vão julgá-lo, se ele pode ser incluído no grupo, se ele se sai bem, se ele é despojado.
E isso torna-se, se não cuidado, se não acompanhado e percebido pelos pais, uma patologia. Então é importante que você esteja atento a isso. E como que isso se reflete no sintoma? Por exemplo, às vezes ela tem perturbação no sono. Ela não consegue ter aquele sono que vai do começo ao fim do dia, do começo ao fim da noite. É um sono interrompido por várias vezes. Esses são sintomas que ela pode vivenciar. Às vezes ela começa a sentir muita dor muscular. A irritabilidade pode estar presente constantemente na vida dela. Quando você vai para o manual desses transtornos, você vê critérios. Mas quando chega na parte da criança dentro da ansiedade, basta que ela tenha uma preocupação excessiva sobre o seu desempenho escolar e sobre sua habilidade social. Isso é sério, né, gente? E outra coisa que nós podemos ver também, outro transtorno, é o TEA. Eu vou dizer para vocês uma coisa. O meu filho, hoje, ele tem 11 anos de idade. E ele foi diagnosticado com TEA. Eu, fazendo psicologia, foi quando eu descobri, mas não foi eu que descobri exatamente. Eu percebi algumas coisas, tá? Por exemplo, eu achava o humor do meu filho mais triste do que o outro, que é muito eufórico. Então, é importante você começar a perceber algumas coisas que estão um pouco fora do que você vê geralmente numa criança, que não tem um transtorno como o TEA. Por exemplo, você dentro desse quadro, eu via a tristeza um pouco mais diferenciada, porque era mais prolongado, um humor mais irritável. Eu via em alguns momentos que a agitação dele também ficava bem clara para mim quando ele era confrontado. Mas quando a gente começa a perceber alguns outros sintomas que vão, quanto mais a criança vai evoluindo, quanto mais ela vai crescendo, mais esses sintomas vão se manifestando. E aí a psicóloga chega para mim e diz assim: o seu filho, ele tem o TEA, só que é um transtorno leve, não implica em muita coisa. O que eu quero dizer para você? Existem coisas dentro desse transtorno que elas são gritantes quando você conhece os sintomas de uma criança que pode ter o TEA, tá? Então, a criança que tem TEA, ela não gosta muito da questão de estar no meio de muita gente, sabe? Ela não se sente segura com pessoas que ela não tem contato constantemente. É uma criança que às vezes tem dificuldade de falar. Nem todo transtorno vai se manifestar de forma igual em todas as crianças, tá? Então, no caso do meu filho, a única implicação dele é a questão da regulação emocional. Mas cada criança vai se manifestar de uma forma diferente, porque nós somos assim, nós somos diferentes e o nosso corpo, ele tem uma singularidade, né? E a mente também. E outro transtorno que a Rose, gente vê... Oi, rapidinho, tem uma pergunta aqui para você, que eu acho que você tomara não que eu viu saiba aí. responder. Não, eu nem consigo olhar o chat Não, e seguir a pronto. E minha, a quando a minha... ansiedade gera gagueira, como tratar? Quem procurar? Muito boa a pergunta. Olha, O eu Márcio. acredito que como envolve a fala, se você quiser procurar psicólogo e fono, seria ideal. Mas se você procurar um fono e um psicólogo, e o psicólogo entender que essa situação não se trata só de uma questão emocional, mas que pode ser trabalhada fisiologicamente com a fono, seria perfeito. E isso não quer dizer que essa condição ela seja resolutiva 100%, mas quer dizer que vai estar, né, se a questão da gagueira, dependendo do contexto, porque eu não sei o grau, ok? Ela pode ser reduzida. Pri, vai no chat aí e me diz se deu certo. Se a mãe entendeu, não sei quem colocou. Posso continuar, Pri? Ah, tá, ela respondeu, o Márcio respondeu, ok, obrigada. Tá, gente, eu queria finalizar com mais dois transtornos que têm implicado muito dentro dessa fase da infância e da adolescência, tá? A depressão. É o seguinte, eu acho que a depressão ela está sendo bem divulgada assim em relação a sintomas, tá? Então você tem que considerar o quê? O meu filho era assim, ele funcionava assim, ele desempenhava bem na rede, da educação. Ele era uma criança que tinha muitos amigos, tinha muita energia.
O meu filho, ele se alimentava bem, dormia bem, e de repente as coisas foram mudando, Rose. De repente, essa criança começou a se comportar de forma diferente. Ela ficou mais triste, às vezes ela tem um momento de muita irritação, o apetite mudou, ela começou a emagrecer muito, está ganhando muito peso, não dorme bem. Então, assim, existe toda uma mudança comportamental em uma criança que está com sintomas depressivos ou que está dentro do próprio quadro da depressão, tá? Para que ela seja considerada uma criança que está com depressão, também tem um tempo que tem que estar tendo essa ocorrência diariamente ou quase todos os dias, ok? Que são 6 meses. Mas é algo só para você ficar em alerta em relação a esses sintomas que eu falei, sabe? Aquela criança que está sem energia, que se culpa por tudo, que está com a concentração afetada, talvez por isso não esteja desempenhando bem a parte de notas na escola, sabe? Aquele rendimento escolar que caiu abruptamente. E, gente, pasmem vocês, ou não, vocês talvez já estejam a par disso. Existem crianças com pensamentos de não existir, de morrer, acham que a solução para a vida dela seria morrer. Existe uma diferença em pensamentos de morte, tipo assim, às vezes, talvez em algum momento você diz, ai, poxa, eu acho que eu nem queria existir. Tá dentro do padrão esperado quando a gente está numa demanda muito difícil, desafiadora. Mas quando parte para a ideação suicida, ou seja, você faz um plano, você começa a planejar. Então, primeiro você começa pensando, aí o negócio vai ficando mais profundo, aí você começa a ter constantes pensamentos sobre isso, aí vai evoluindo, como um gigante que vai crescendo, sabe? Aí, de repente, você começa a pensar num plano. E depois que você passa dessa fase, aí você executa, ou tenta, né? Porque geralmente é assim, gente. Quando se trata de adultos, né? Os homens estão no índice mais alto de suicídio, mas as mulheres estão no índice mais alto de tentativa, porque os modos que as mulheres tentam não são tão efetivos, tão assertivos. E os homens já são mais, né? São aqueles métodos mais quase praticamente infalíveis, que vai dar realmente em suicídio. E eu vou dizer para vocês que é um transtorno que tem atingido uma porcentagem assim absurda, significativa da população, e nós, como pais responsáveis por nossos filhos, temos que estar aptos, preparados a cuidar deles, protegê-los desse contexto. Como que a gente protege? Tem todo um protocolo que você pode pensar em começar a caminhar para ele, para que o seu filho esteja num lugar de segurança. E eu queria finalizar com o último transtorno que eu quero falar para vocês, para poder tentar passar uns possíveis atitudes que nós podemos fazer para os nossos filhos estarem mais seguros quanto a isso. Gente, esse outro transtorno, ele é usado como uma sigla dentro da psicologia, que é o TEPT. Eu vou explicar para vocês. Transtorno do estresse pós-traumático. Isso aí, ele ocorre de uma forma assim. Quando você passa por um impacto muito grande, que chocou você, às vezes, na maioria das vezes, ele se torna um trauma. Isso independente da idade, tá? Pode ser na infância, pode ser na adolescência, na velhice, na meia-idade, tanto faz. Você passa por algumas experiências que marcam muito você. Pode ser o luto, pode ser um assalto, pode ser um abuso, pode ser tipo uma situação em que você vivenciou muito estresse, sabe, que impactou muito você. O nosso cérebro ele é incrível. Tem pessoas que vão pegar essa situação e vão lidar com elas. Algumas têm mais habilidades em lidar com elas. Eles sofrem por isso, eles sentem alguns dias, mas depois passou. Tem pessoas que vivenciam isso e nem sabem que isso virou um trauma, porque foi lá para o lugar mais profundo do nosso cérebro inconsciente, e isso pode voltar depois. Existem crianças que foram abusadas,
não lembram disso a infância toda, depois que passam desse processo de abuso, que ela não contou para ninguém. E aí, quando ela vai crescendo, vai desenvolvendo, tá adolescente, né? Passa para a fase de jovem, e aí, quando já tá adulto, do nada, alguma coisa foi gatilho e ela começa a ter lembranças, ela começa a ter memória desse momento difícil, doloroso, sofredor. Então vem aqueles flashbacks na memória dela, ela começa a ter um sono perturbado, ela acorda com aqueles pesadelos que às vezes não tem a ver com o conteúdo direto, mas que são coisas que estão muito ligadas e a gente não consegue fazer essa associação. Então, quando você começa a vivenciar esses traumas que estavam congelados em algum lugar dentro da sua memória, você começa a vivenciar isso, você começa a ter alguns sintomas e alguns comportamentos. Dentre eles, você começa a ter vários medos, que chamamos de ansiedade. Você pode ter medo do escuro, depende do contexto que você vivenciou, do que você vivenciou. Se foi um luto, você começa a lembrar demais dessa pessoa que você perdeu, ou se você presenciou uma violência muito forte que levou alguém à morte, talvez foi da sua família, não sei. Você começa a sofrer como se você estivesse vendo e vivenciando isso. Porque quando esse trauma ele volta, sabe o que seu cérebro está querendo dizer? Olha, eu tentei te ajudar lá atrás, botei aqui escondidinho, mas não tem jeito. Agora ativou e você vai ter que encarar esse momento para você sarar esse trauma. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Transtorno do estresse pós-traumático. Eu não conheço opção mais assertiva e eficaz do que terapia. Então, assim, é muito importante que a gente comece a buscar mais sobre esses assuntos, já que nós temos pessoas que dependem de nós, nossos filhos. E, às vezes, existem medidas de prevenção para isso. Conversa com seu filho, eu não sei a idade que ele tem, tenta deixar claro para ele, para o seu filho, se é adolescente, se é criança, que você é amigo dele, que você não vai ficar com raiva do que ele lhe trouxer, que você não vai brigar com ele, que você não vai puni-lo pelo que ele trouxer, e que ele pode confiar em você, e que tudo o que acontecer, mesmo que papai e mamãe não gostem, você pode falar, você pode dizer. Eu sempre digo isso para os meus filhos, olha, seja o que for, eu ensinei sobre o toque, eu ensinei sobre a masturbação, eu ensinei sobre a pornografia, eu falei do perigo que eles têm de estar na internet, eu expliquei de algumas coisas que podem aparecer sem serem convidados e que eles vão ficar curiosos a ficar assistindo. Eu disse o que a pornografia causa, eu falei sobre o sexo, como que nasceu cada um deles, de onde que começou, de onde gerou essa vida, papai, eu expliquei tudo. Quando os meus filhos terminaram de me ouvir, eu vi, tipo assim, a surpresa no rosto deles, mas depois desse dia eu percebi que eles ficaram mais tranquilos em conversar sobre qualquer coisa comigo. Então, é importante que você ensine a questão do toque indevido, é importante que você ensine para o seu filho que quando alguém disser, olha, não conte isso para ninguém, se envolveu alguma coisa que deixou a criança desconfortável, ela precisa correr urgentemente e contar para a mãe. Então, as medidas de proteção que eu estou passando para vocês, eu vou ser bem sincera, na minha correria, eu estou pensando e colocando aqui mais algo que eu pratiquei com os meus filhos, tá? E eu quero que a gente pense numa coisa. Hoje, os nossos filhos dependem de nós. Lá na frente, os nossos filhos carregarão imagens, lembranças, impressões, conclusões, padrões do que eles viram nós fazermos, nós sermos com eles, com a pessoa que vive com a gente, e é nós que construímos essa estrutura na mente do nosso filho. Essa primeira infância é a que o filho mais absorve, é a que ele mais se estrutura para manter um padrão de comportamento, de pensamento e de visão de mundo. Então, eu espero poder ter contribuído com vocês em relação a isso. Não sei, Priscila, se ainda tem alguma pergunta, mas eu finalizo aqui a minha fala dizendo para vocês que, acima de tudo, você faz a sua parte e confia o seu filho nas mãos de Deus. Se você acredita em Deus,
Você ora por seu filho. Eu faço muito isso, oro pelos meus filhos quando estão dormindo. Mas você precisa também fazer a sua parte. O seu filho precisa sentir-se amado por você, sentir-se protegido, acolhido. E muitas vezes a gente tem que fazer isso, colocar-se no lugar do nosso filho para saber como lidar com ele. Porque se for só olhar com o olhar de pai e de mãe, a gente pode, às vezes, errar. É se colocar no lugar dessa criança, o que ela está vivendo, o que eu estou cobrando dela, o que está causando nela, como ela tem se comportado. E aí a gente pode ser mais assertivo, tá bom? Deus abençoe você. Rose, muito, muito obrigada por esse momento. Acredito que foi enriquecedor para todos nós que estamos aqui, para as famílias, né? Aqui representado da Escola Adventista, tanto de Fortaleza quanto de Quixadá. Que Deus te abençoe muito, que já já você se forme, a gente quer mais de você, né, na rede adventista. Um abraço bem grande. E agora Foi um prazer, tá? eu Um gostaria de abraço. convidar a orientadora de Quixadá, Adriana, para orar com a gente e finalizarmos esse momento. Ok, Rose, muito obrigada. Foi um momento muito especial. Acredito que todos os pais estão assim satisfeitos com esse encontro. Encontro belíssimo. Foi a escola de pais mais rápida que eu quando eu disse vou finalizar, assim, meu Deus, já. Mas a temática bem pertinente e eu acredito que todos estão saindo daqui satisfeitos. Convido todos a orar agora comigo. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom para conosco. Te agradecemos por esse momento que o Senhor nos proporcionou de aprendizado, de conhecimento, que possamos, Senhor Jesus, ligar todos os alertas necessários para conduzir de forma assertiva e também compreender as emoções dos nossos filhos, dos nossos alunos, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui com a Rose, que o Senhor possa conduzir também a sua vida, que esse ministério também que ela já está abraçando da psicologia venha de encontro às suas necessidades e também às dos outros, da mesma forma que ela fez aqui conosco, Senhor. Abençoa a sua vida, abençoa cada pai aqui que tirou um pouquinho do seu tempo, que considerou importante esse momento para o seu crescimento e também para o bem da sua família. Cuida de nós, que nós tenhamos uma noite ainda deleitosa na presença do Senhor e que amanhã tenhamos a oportunidade de alcançar a misericórdia de Cristo de mais um dia. Fica conosco, ó Pai, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, obrigada. Boa noite para todos.